O que acontece quando o filho de um bilionário fracassa em tudo, apesar de ter todas as vantagens que o dinheiro pode comprar? Quando um herdeiro de 24 anos de um império corporativo não consegue passar em um único teste, fechar um único negócio, ou ganhar um único real por conta própria? Esta é a história de Alexandre Figueiredo Santos, nascido no topo mas vivendo no fundo da incompetência, e como mentor improvável com um balde de limpeza mudou tudo. Isso não é apenas sobre riqueza ou fracasso. É sobre descobrir quem você realmente é quando tudo que pensava que sabia desmorona. O horizonte de São Paulo se estendia majestoso através das janelas do 42º andar do edifício Figueiredo Santos. Mas Alexandre Figueiredo Santos não conseguia apreciar a vista. Não quando o olhar decepcionado de seu pai queimava mais que o sol de fevereiro que se refletia nas torres de vidro da Faria Lima. A mesa de mogno entre eles poderia ter sido um oceano, separando dois mundos que nunca haviam conseguido se alinhar completamente. 24 anos, Alexandre. 24 anos, e você fracassou em cada oportunidade que lhe demos. A voz de Carlos Eduardo Figueiredo Santos carregava o peso de 3 gerações de sucesso empresarial brasileiro, cada palavra medida como um portfólio de ações. A rejeição do programa de MBA da FGV, o desastre no estágio no Itaú, a catástrofe nas negociações de fusão no Rio onde conseguiu insultar 3 membros do conselho em 2 línguas. O terno de Hugo Boss de Alexandre parecia uma fantasia que ele nunca havia aprendido a usar adequadamente. Suas mãos, macias de uma vida de privilégios, brincavam com uma caneta Montblanc que nunca havia assinado nada significativo. Pai, eu sei que negócio do Rio foi ruim, mas eu estava tentando mostrar respeito cultural fazendo uma reverência, e não percebi que você fez reverência para a faxineira pensando que ela era esposa do CEO. As têmporas de Carlos pulsavam com frustração mal contida. Você entende o que está em jogo aqui? Esta empresa emprega 15.000 pessoas. Nossos acionistas confiam em nós com bilhões em ativos. E você, meu único filho, meu herdeiro, não consegue distinguir entre um membro do conselho e o pessoal de limpeza. As palavras doíam porque eram verdadeiras. Alexandre havia passado a vida cercado por tutores, coaches e consultores, todos tentando moldá-lo no líder que todos esperavam que ele fosse. No entanto, cada teste, cada desafio, cada oportunidade se tornava outro fracasso espetacular que virava manchete nos jornais de negócios que sua família havia estampado por décadas. Do lado de fora, São Paulo pulsava com ambição e sucesso. Carros se moviam entre caminhões de entrega enquanto pedestres de ternos elegantes se apressavam pelas calçadas da Avenida Paulista. A via que havia testemunhado titãs da indústria brasileira por mais de um século. São Paulo nunca parava de se mover, nunca parava de conquistar. E Alexandre se sentia como a única pessoa parada em um mundo que exigia movimento constante. Vou te dar uma última chance, continuou Carlos, deslizando uma pasta grossa pela mesa polida. 6 meses. Você vai começar no nosso departamento de aquisições, nível de entrada. Sem tratamento especial, sem o nome da família puxando cordas. Você vai reportar para a doutora Marina Silva, e ela não se importa de quem você é filho. 6 meses para provar que pode contribuir com algo, qualquer coisa, para este legado familiar. Alexandre abriu a pasta com dedos trêmulos. Relatórios de análise de mercado, alvos de aquisição, projeções financeiras, números e gráficos que bem poderiam ter sido hieróglifos. Ele havia visto documentos similares centenas de vezes. Tinha tido eles explicados pelas melhores mentes de negócios que o dinheiro podia contratar, mas eles nunca faziam sentido. Não realmente. Eram peças de quebra-cabeça que todos os outros pareciam montar sem esforço enquanto ele nem conseguia encontrar as bordas. E se eu falhar novamente? A pergunta escapou antes que ele pudesse pará-la. Embora ambos conhecessem a resposta, a expressão de Carlos se suavizou por um momento, revelando o pai por baixo do CEO. Então teremos que discutir seu futuro fora desta empresa. Não deixarei que sentimentalismo destrua o que 3 gerações de Figueiredo Santos construíram. A viagem de elevador até o 38º andar pareceu como descer ao purgatório. O reflexo de Alexandre nas portas de aço polido mostrava um jovem que parecia à parte alto, bem arrumado, vestido caro, mas cujos olhos carregavam a incerteza oca de alguém que nunca havia conquistado nada que possuía. Os números acima da porta contavam regressivamente como um cronômetro de sua última chance. O departamento de aquisições fervilhava com a energia de pessoas que pertenciam ali. Marina Silva, uma mulher de olhos afiados na casa dos 40 que havia subido de analista-chefe de departamento por puro mérito, mal ergueu os olhos de seu computador quando Alexandre se apresentou. Figueiredo Santos. Certo. Você vai trabalhar na análise da Indústrias Moreira.
relatórios de due diligence, comparações de mercado, avaliações de risco. Preciso até sexta-feira. Ela lhe entregou outra pilha de documentos sem cerimônia. Sua mesa é ali. Juliana vai te mostrar nossos sistemas. Juliana, uma recém-formada em MBA que parecia mais nova que Alexandre, mas irradiava competência, passou a manhã explicando bancos de dados e ferramentas analíticas que pareciam projetadas para expor cada uma de suas fraquezas. Suas explicações eram pacientes, mas não conseguiram esconder sua confusão crescente enquanto Alexandre lutava com conceitos que ela havia dominado na escola de negócios. Então você pega o múltiplo EBITDA e compara com os padrões da indústria, ela explicou pela terceira vez, apontando para números na tela que se misturavam como sopa de letrinhas. Depois você considera a relação dívida-patrimônio para avaliar o valor de aquisição. Alexandre acenou como se entendesse, mas a verdade era mais sombria. Apesar de anos de educação cara e tutoria privada, apesar de ter todas as vantagens que a riqueza podia proporcionar, a lógica fundamental dos negócios continuava tão estranha para ele quanto física quântica. Ele era como um homem tentando ler música que nunca havia aprendido que os símbolos representavam sons reais. Na hora do almoço, o pânico havia se instalado. O arquivo da Indústrias Moreira estava aberto em sua mesa, o acusando com sua complexidade. Ao redor dele, colegas que ganhavam em um ano o que ele gastava em sapatos navegavam por análises que o deixavam paralisado. Ele havia sido colocado na empresa de seu pai como uma peça quadrada sendo forçada em um buraco redondo, e todos podiam ver que não se encaixava. O banheiro executivo do 38º andar era seu refúgio, um santuário de mármore onde podia se esconder da evidência de sua inadequação. Em pé diante da pia, olhando seu reflexo em espelhos que haviam testemunhado décadas de triunfos e derrotas corporativas, Alexandre finalmente expressou a verdade que vinha evitando. Eu não pertenço aqui, sussurrou para seu próprio reflexo. Não pertenço a lugar nenhum. A admissão pairou no ar como confissão numa catedral, honesta e devastadora. Ele era um fracasso embrulhado em privilégio, uma decepção vestida com roupas de grife, um jovem que havia recebido tudo exceto a habilidade de ter sucesso. E com 5 meses e 3 semanas restantes no ultimato de seu pai, Alexandre Figueiredo Santos começou a entender que alguns problemas não podiam ser resolvidos com dinheiro ou conexões ou nomes de família gravados nas pedras fundamentais de edifícios. 3 semanas depois de sua chance final, Alexandre havia dominado exatamente uma habilidade: encontrar maneiras criativas de evitar sua mesa. A análise da Indústrias Moreira permanecia tão impenetrável quanto uma fortaleza, apesar das tentativas cada vez mais preocupadas de Juliana de ajudar. Seus colegas haviam parado de oferecer assistência, sua paciência desgastada por sua óbvia incompetência. Até mesmo a cortesia profissional da doutora Marina Silva estava começando a rachar sob o peso de sua espetacular incapacidade de entender conceitos básicos de negócios. Foi durante uma de suas pausas estendidas no banheiro à 4 da manhã que Alexandre notou pela primeira vez. O homem era mais velho, talvez 60 anos, com cabelo grisalho e mãos que falavam de décadas de trabalho honesto. Ele se movia pelo banheiro executivo com eficiência praticada, substituindo toalhas e reabastecendo suprimentos com uma atenção aos detalhes que Alexandre nunca havia aplicado a nada em sua vida. Bom dia, disse o faxineiro simplesmente, sem levantar os olhos de seu trabalho. Sua voz carregava o sotaque leve de alguém que havia aprendido português como segunda língua, possivelmente do interior, refinado por anos em ambientes profissionais. Alexandre murmurou um cumprimento, desconfortável com a interação. Em seu mundo, pessoal de serviço era invisível, reconhecido com a mesma atenção casual prestada a móveis ou acessórios. Mas algo sobre a competência silenciosa deste homem tornou impossível ignorá-lo. Sabe, continuou o faxineiro, polindo o balcão de mármore com movimentos metódicos, eu trabalho neste prédio há 15 anos. Vi muitas pessoas passarem por estes banheiros. Bem-sucedidas, lutando, aquelas que só estão tentando descobrir onde se encaixam. A observação atingiu mais perto de casa do que Alexandre queria admitir. Ele estudou o reflexo do homem no espelho, notando a eficiência calma de seus movimentos, a maneira como abordava até as menores tarefas com atenção proposital. Havia algo perturbador sobre tal competência em trabalho que a educação de Alexandre havia lhe ensinado a descartar como servil. Os que lutam, Alexandre se ouviu perguntar, o que acontece com eles? O faxineiro fez uma pausa, encontrando os olhos de Alexandre no espelho com um olhar direto que parecia ver através de ternos caros e nomes de família para algo mais fundamental. Depende se estão lutando porque não sabem como fazer o trabalho, ou porque não entendem porque o trabalho precisa ser feito. A distinção atingiu Alexandre como água fria.
Ele havia passado semanas focado no como da análise de negócios, as fórmulas, os processos, a mecânica técnica que todos os outros pareciam entender intuitivamente. Mas o porquê permanecia tão misterioso quanto sempre. Por que estes números importavam? Por que estas análises dirigiam decisões que afetavam milhares de vidas? Porque tudo isso existia além de gerar lucros para pessoas que já tinham mais dinheiro do que podiam gastar. Eu sou João, disse o faxineiro, estendendo uma mão que era calejada mas limpa. João da Silva. Alexandre. O aperto de mão foi firme, honesto de uma maneira que a maioria das interações comerciais de Alexandre não eram. Trabalho em aquisições. Ou deveria trabalhar. Não sou muito bom nisso. João riu, um som livre de zombaria. A maioria das pessoas não é boa em coisas que não entende. E a maioria das pessoas não entende coisas que nunca viu desde a base. Durante os dias seguintes, Alexandre se viu procurando estes encontros breves. João trabalhava por todo o prédio, dos andares executivos à sala de correio, da cafeteria ao estacionamento. Ele conhecia os nomes de todos. Entendia os ritmos da empresa de maneiras que iam muito mais fundo que organogramas ou margens de lucro. Quer entender aquisições? Perguntou João numa tarde, enquanto Alexandre escapava de outra reunião desastrosa com a doutora Silva. Vem comigo. O elevador de carga desceu além de andares que Alexandre nunca havia visitado, parando nos níveis mecânicos do prédio onde o trabalho real de manter funcionando uma torre de escritórios de 40 andares acontecia diariamente. Caldeiras, unidades de ar-condicionado, sistemas elétricos, bombas d'água, infraestrutura sem glamour que tornava todo o resto possível. Sua empresa está tentando comprar a Indústrias Moreira, disse João, verificando medidores numa unidade de ar-condicionado massiva com a mesma atenção que Alexandre havia visto cirurgiões prestarem a monitores de pacientes. Moreira faz sistemas de aquecimento industrial. Sabe o que isso significa? Alexandre balançou a cabeça, percebendo que havia estado analisando projeções financeiras por 3 semanas sem entender o que a empresa realmente fazia. Significa que fazem equipamentos como este. João bateu na maquinaria que zumbia. Todo prédio de escritórios, toda fábrica, todo hospital em climas frios precisa de sistemas de aquecimento. Não é glamouroso, mas é essencial. Você não pode administrar um negócio se seus funcionários estão congelando. A revelação foi simples mas profunda. Indústrias Moreira não era apenas números numa planilha, era uma empresa que fazia coisas que as pessoas realmente precisavam. Seu desempenho financeiro refletia sua capacidade de resolver problemas reais para clientes reais. Mas por que Figueiredo Santos quereria comprá-los? Alexandre perguntou, genuinamente curioso pela primeira vez desde que começou a análise. João sorriu, a expressão de um professor vendo compreensão nascer nos olhos de um aluno. Agora você está fazendo a pergunta certa. Eles passaram a próxima hora nas profundezas do prédio enquanto João explicava a lógica que Alexandre havia perdido. Figueiredo Santos possuía prédios de escritórios, hotéis e propriedades comerciais. Quando essas propriedades precisavam de sistemas de aquecimento, pagavam empresas como Moreira. Ao adquirir Moreira, eles poderiam controlar sua própria cadeia de suprimentos, reduzir custos e garantir controle de qualidade através de seu portfólio. Não se trata dos números, explicou João, mostrando a Alexandre como ler os relatórios de consumo de energia do prédio. Números são apenas a linguagem que os negócios usam para falar sobre coisas reais. Pessoas trabalhando em prédios confortáveis, famílias se hospedando em hotéis aquecidos, pacientes se recuperando em hospitais adequadamente climatizados. Os números te dizem se você está ajudando as pessoas a fazer essas coisas melhor. Pela primeira vez, a análise da Indústrias Moreira começou a fazer sentido. Não como um quebra-cabeça abstrato, mas como uma história sobre empresas servindo clientes que precisavam de soluções específicas para problemas específicos. Alexandre se viu entendendo as relações dívida-patrimônio não como fórmulas matemáticas, mas como indicadores da capacidade da Moreira de investir em melhores produtos para seus clientes. A transformação não aconteceu da noite para o dia. Alexandre ainda lutava com detalhes técnicos, ainda cometia erros que faziam seus colegas estremecerem. Mas algo fundamental havia mudado. Em vez de ver análise de negócios como um teste incompreensível projetado para expor sua inadequação, ele começou a vê-la como trabalho de detetive, descobrindo as necessidades humanas e soluções lógicas escondidas sob camadas de complexidade financeira. João nunca se apresentou como professor de Alexandre, nunca ofereceu lições formais ou orientação estruturada. Em vez disso, compartilhava observações durante seus encontros breves,
Apontava conexões que Alexandre havia perdido, fazia perguntas que levavam ao entendimento em vez de fornecer respostas que levavam à dependência. Os melhores faxineiros, disse João numa tarde enquanto assistiam o pôr do sol pintar o horizonte de São Paulo de dourado e carmesim, não são os que limpam as maiores bagunças. São os que entendem como as bagunças acontecem e as previnem antes que fiquem tão grandes. Alexandre percebeu que João não estava falando apenas sobre trabalho de limpeza. Outubro trouxe as primeiras chuvas do outono a São Paulo, e com elas, um Alexandre Figueiredo Santos diferente. A mudança não era dramática, ele ainda usava os mesmos ternos caros, ainda ocupava a mesma mesa em aquisições, ainda carregava o mesmo nome de família que abria portas e criava expectativas. Mas algo essencial havia mudado em como ele abordava o trabalho que uma vez havia parecido impossivelmente complexo. Análise da Indústrias Moreira, que havia ficado em sua mesa como uma acusação por semanas, finalmente estava tomando forma. Não porque Alexandre tivesse dominado repentinamente modelagem financeira avançada, mas porque havia começado a entender a história que os números estavam tentando contar. Sob a orientação sutil de João, ele havia aprendido a ver além das planilhas para o negócio real por baixo. Você está melhorando nisso, observou Juliana, revisando o último rascunho de Alexandre. Seu tom carregava surpresa genuína em vez do encorajamento forçado que havia oferecido em semanas anteriores. Sua avaliação de risco realmente identifica desafios operacionais reais em vez de apenas repetir texto padrão. A melhora não havia vindo de estudar mais livros didáticos ou frequentar seminários adicionais. Em vez disso, João havia introduzido Alexandre a um tipo diferente de educação, uma que acontecia em corredores de serviço e docas de carga, em conversas com engenheiros do prédio e supervisores de manutenção, com seguranças e funcionários do serviço de alimentação. Pessoas cujos trabalhos exigiam que entendessem como as coisas realmente funcionavam em vez de como apareciam em apresentações executivas. Quer analisar a eficiência operacional da Moreira, havia sugerido João na semana anterior. Converse com pessoas que fazem manutenção em sistemas de aquecimento industrial. Eles sabem quais marcas quebram, quais são construídas para durar, quais empresas honram suas garantias. Então Alexandre fez algo sem precedentes em sua vida privilegiada, começou a fazer perguntas para pessoas que sua família havia lhe ensinado a ignorar. O chefe de manutenção do prédio explicou por que certos sistemas de aquecimento requeriam reparos constantes enquanto outros funcionavam por anos sem problemas. O supervisor de segurança descreveu como falhas de equipamento afetavam operações do prédio e satisfação de inquilinos. O gerente do serviço de alimentação detalhou como sistemas de aquecimento de cozinha impactavam preparação de refeições e conformidade com códigos de saúde. Cada conversa adicionava camadas de entendimento à aquisição da Moreira que nenhum relatório financeiro poderia fornecer. Alexandre começou a ver padrões que a análise de dados puros havia perdido, tendências de satisfação do cliente que prediziam vendas futuras, ineficiências operacionais que sugeriam oportunidades de melhoria, vantagens de posicionamento no mercado que não se refletiam nas margens de lucro atuais. Sua análise está começando a soar como inteligência em vez de cálculo, comentou a doutora Marina Silva durante sua revisão semanal. Pela primeira vez desde que Alexandre havia se juntado a seu departamento, ela parecia engajada em vez de meramente profissional. Você está identificando valor estratégico que vai além do preço de compra. O elogio se sentia diferente do louvor vazio que Alexandre havia recebido ao longo de sua vida. Este não era reconhecimento por seu nome de família ou posição herdada, era reconhecimento do trabalho que realmente havia feito, insights que realmente havia desenvolvido, valor que realmente havia criado. Mas a educação real estava acontecendo durante suas sessões estendidas com João. Conversas que haviam evoluído de encontros breves para algo próximo de uma mentoria genuína. João nunca se posicionou como professor de Alexandre, a dinâmica permaneceu informal, quase acidental, mas suas observações consistentemente revelavam camadas de sabedoria que Alexandre estava apenas começando a apreciar. Sabe o que separa faxineiros bem-sucedidos dos medíocres? Perguntou João numa tarde enquanto limpavam janelas de salas de conferência que ofereciam vistas da folhagem mutante do Parque Ibirapuera. Os medíocres focam em fazer as coisas parecerem limpas. Os bem-sucedidos focam em criar ambientes onde trabalho importante pode acontecer. A distinção parecia aplicar-se a muito mais que trabalho de limpeza. Alexandre estava começando a entender que seus fracassos anteriores não haviam resultado de incapacidade para dominar habilidades técnicas, mas de mal entender o propósito que essas habilidades serviam. A análise de negócios não era sobre demonstrar competência matemática, era sobre criar clareza que permitia melhores decisões. Esta mudança de perspectiva começou a afetar todos os aspectos do trabalho de Alexandre. Ao revisar projeções financeiras, ele se viu perguntando não apenas se os números estavam corretos, mas se forneciam a informação que tomadores de decisão realmente precisavam.
Ao analisar tendências de mercado, considerou não apenas padrões estatísticos, mas os comportamentos humanos e necessidades em mudança que esses padrões representavam. A transformação não passou despercebida por seus colegas, embora lutassem para identificar exatamente o que havia mudado. Alexandre ainda fazia perguntas que pareciam básicas, ainda requeria ajuda com procedimentos técnicos, ainda cometia erros que revelavam sua falta de educação empresarial tradicional. Mas suas perguntas eram cada vez mais reflexivas, seus pedidos de ajuda mais focados, seus erros mais instrutivos que embaraçosos. Ele finalmente está começando a pensar como um analista em vez de apenas tentar performar como um, Alexandre ouviu Juliana dizer para outro colega. O comentário doeu ligeiramente, ele não havia percebido quão transparente sua pretensão anterior havia sido, mas também validou o progresso que estava fazendo. João, caracteristicamente, ofereceu uma perspectiva diferente sobre a melhoria. Você está aprendendo a ver o prédio em vez de apenas as plantas baixas, observou durante uma de suas conversas vespertinas. Plantas baixas são importantes, mas não podem te dizer como as pessoas realmente usam os espaços, onde padrões de tráfego criam desgaste, quais sistemas ficam estressados além de suas especificações de projeto. A metáfora ressoou profundamente com a experiência de Alexandre. Ele havia passado anos estudando plantas baixas de negócios, teorias, modelos, framework, melhores práticas, sem entender como esses conceitos se traduziam para a vida organizacional real. João estava lhe ensinando a observar o próprio prédio, como decisões fluíam através de hierarquias corporativas, onde gargalos de informação criavam ineficiências, quais sistemas apoiavam ou impediam o trabalho humano que supostamente deveriam facilitar. Esta perspectiva do chão de fábrica começou a revelar insights que o background privilegiado de Alexandre havia obscurecido. Ele começou a entender por que certas iniciativas estratégicas falharam não porque foram mal concebidas, mas porque não levaram em conta realidades operacionais. Porque algumas aquisições tiveram sucesso enquanto outras lutaram não por causa de engenharia financeira, mas devido a desafios de integração cultural. Porque algumas relações comerciais prosperaram enquanto outras se deterioraram não por causa de termos contratuais, mas devido a padrões de confiança e comunicação. Você está começando a fazer as perguntas certas, notou João enquanto os últimos dias de outubro trouxeram as primeiras geadas às ruas de São Paulo. Não as perguntas que acha que deveria fazer, mas as perguntas que precisam ser feitas. A distinção capturou algo essencial sobre a evolução de Alexandre. Ele estava aprendendo a pensar independentemente em vez de tentar performar competência que não possuía. Em vez de focar no que pessoas bem-sucedidas em sua posição supostamente deveriam fazer, estava começando a focar no que realmente precisava ser feito e descobrindo que poderia ter algo valioso a contribuir afinal. Conforme novembro se aproximava, trazendo consigo o ponto médio do ultimato de 6 meses de seu pai, Alexandre se viu cautelosamente otimista pela primeira vez em anos. Não porque havia subitamente dominado a análise de negócios, ainda tinha muito a aprender, mas porque finalmente havia descoberto como o aprendizado realmente funcionava. E em João da Silva, o faxineiro improvável que via prédios e pessoas com igual clareza, havia encontrado um professor que entendia que competência verdadeira não podia ser herdada ou comprada, apenas desenvolvida através de observação paciente e trabalho honesto. Dezembro em São Paulo chegou com calor úmido que testa tanto prédios quanto determinação. Alexandre estava na janela de seu escritório, observando o trânsito da tarde se formar nas ruas da capital 38 andares abaixo, se preparando para o que validaria meses de crescimento ou confirmaria os piores temores de seu pai sobre seu futuro no negócio da família. A aquisição da Indústrias Moreira havia evoluído de um quebra-cabeça impossível para seu projeto distintivo. A doutora Marina Silva havia lhe designado apresentar a análise final para o comitê executivo, a mesma diretoria que havia testemunhado seus fracassos anteriores, o mesmo grupo cujos rostos decepcionados haviam assombrado seus pesadelos por meses. Você está pronto para isso? Perguntou Juliana, revisando os materiais de apresentação uma última vez. Seu tom carregava confiança genuína agora, uma mudança dramática do encorajamento preocupado que havia oferecido durante as primeiras semanas de Alexandre no departamento. A apresentação era sólida, a análise abrangente apoiada por insights operacionais que iam muito além de modelagem financeira tradicional. Alexandre havia identificado sinergias estratégicas entre as capacidades de manufatura da Moreira e o portfólio de propriedades da Figueiredo Santos que poderiam gerar valor para ambas as empresas. Havia descoberto ineficiências operacionais que sugeriam oportunidades imediatas de melhoria. Mais importante, havia desenvolvido um plano de integração que abordava os fatores humanos que tipicamente determinavam se aquisições tinham sucesso ou falhavam. Mas a preparação se sentia diferente desta vez. Em vez de memorizar pontos de conversa e esperar fingir seu caminho através de perguntas, Alexandre realmente entendia o que estava apresentando.
A análise da Moreira não era apenas uma coleção de conceitos empresariais que soavam impressionantes, era um roteiro para ajudar duas empresas a servirem melhor seus clientes enquanto criavam valor sustentável para funcionários e acionistas. Os números apoiam a aquisição, disse para Juliana, reunindo os materiais de apresentação com mãos que não tremiam pela primeira vez antes de uma reunião importante. Mas mais importante, a lógica apoia. Moreira resolve problemas que nossas propriedades enfrentam todos os dias. Trazê-los para nossa organização faz sentido para todos os envolvidos. A transformação em seu pensamento era a influência de João, embora o faxineiro nunca reivindicasse crédito por ela. Através de meses de conversas informais e demonstrações práticas, João havia ensinado Alexandre a ver negócios como uma extensão dos mesmos princípios lógicos que governavam manutenção de prédios, entender o que precisa ser consertado, identificar causas raiz em vez de apenas sintomas, desenvolver soluções que abordem problemas reais em vez de preocupações teóricas. Boa análise serve à organização, havia explicado João enquanto mostrava a Alexandre como sistemas de gerenciamento do prédio coletavam e interpretavam dados de centenas de sensores por toda a torre. Má análise serve ao ego do analista. A diferença é se você está tentando impressionar pessoas ou ajudá-las a tomar melhores decisões. Essa distinção havia se tornado o princípio orientador de Alexandre. Em vez de criar apresentações projetadas para mostrar sua inteligência, focou em fornecer informação que ajudaria o comitê executivo a entender o valor estratégico da Moreira. Em vez de usar jargão financeiro complexo para demonstrar sofisticação, explicou conceitos em linguagem clara que conectava análise abstrata a benefícios comerciais concretos. A sala de conferência executiva no 42º andar parecia exatamente como durante os desastres anteriores de Alexandre, mas sua relação com o espaço havia mudado fundamentalmente. Onde uma vez havia visto um tribunal projetado para expor sua inadequação, agora havia um grupo de líderes empresariais experientes que precisavam de informação específica para tomar uma decisão importante. Seu pai se sentava na cabeceira da mesa. Expressão cuidadosamente neutra, mas olhos revelando a esperança cautelosa de um pai que havia testemunhado muitas decepções para arriscar entusiasmo. Os outros membros da diretoria, executivos bem-sucedidos que haviam construído carreiras em sua habilidade para distinguir substância de pretensão, se arranjaram ao redor da superfície de mogno como juízes se preparando para dar veredicto sobre 6 meses de esforço de Alexandre para provar que pertencia ao mundo deles. Alexandre, começou Carlos com cortesia formal, por favor nos guie através de sua recomendação sobre a Indústrias Moreira. A apresentação começou suavemente, com Alexandre explicando a posição de mercado e desempenho financeiro da Moreira em termos que demonstraram entendimento genuíno em vez de memorização mecânica. Ele detalhou suas capacidades de manufatura, relacionamentos com clientes e vantagens competitivas sem depender de slides preparados por consultores ou insights emprestados. Mas o teste real veio durante a sessão de perguntas, onde apresentações anteriores haviam degenerado em ignorância exposta e frustração executiva. Desta vez, quando a membro da diretoria doutora Patrícia Oliveira perguntou sobre desafios de integração, Alexandre estava pronto com respostas específicas baseadas em pesquisa real. A cultura organizacional da Moreira enfatiza excelência em engenharia e atendimento ao cliente, explicou, se referindo a notas baseadas em conversas com funcionários da Moreira em vez de framework teóricos de livros didáticos de escolas de negócios. Esses valores se alinham bem com nossa filosofia de gestão de propriedades, mas seus processos de tomada de decisão são mais centralizados que os nossos. O plano de integração aborda essa diferença estabelecendo equipes interfuncionais que preservam a autonomia técnica da Moreira enquanto os conecta aos nossos sistemas de feedback de clientes. A resposta demonstrou algo que havia estado ausente das apresentações anteriores de Alexandre, expertise genuína desenvolvida através de investigação paciente em vez de familiaridade superficial ganha através de sessões de estudo intensivo. Ele podia responder perguntas detalhadas porque havia feito o trabalho detalhado necessário para entender as operações reais de ambas as empresas. E quanto às projeções financeiras? Perguntou o CFO Roberto Silva, predecessor da Marina e um homem conhecido por expor análises fracas através de questionamento implacável. Suas estimativas de sinergia de receitas são maiores que benchmarks da indústria. Como você justifica essas suposições? Alexandre havia antecipado este desafio, não porque havia memorizado perguntas potenciais, mas porque havia lutado com as mesmas preocupações durante sua análise. As projeções refletem a subutilização atual da Moreira de sua capacidade de manufatura, explicou, exibindo gráficos que mostravam dados de produção real em vez de modelos teóricos. Eles estão operando a 67% da capacidade porque focaram em manter qualidade em vez de maximizar volume.
Nossas propriedades representam demanda consistente que os permitiria aumentar produção sem comprometer seus padrões ou requerer investimento de capital adicional. A explicação era tecnicamente precisa, mas mais importante, revelava o entendimento de Alexandre dos fatores humanos que tornavam os números significativos. Moreira não era apenas uma coleção de métricas financeiras, era uma empresa dirigida por pessoas que se orgulhavam de seu trabalho e precisavam de clientes que valorizassem qualidade sobre eficiência de custos. Conforme a apresentação continuou, Alexandre percebeu que estava experimentando algo sem precedentes em sua carreira empresarial. Confiança genuína baseada em competência real. Ele não estava performando o papel de um analista bem-sucedido, realmente estava sendo fornecendo insights que ajudaram a diretoria a entender oportunidades estratégicas que poderiam ter perdido de outra forma. As perguntas se tornaram mais detalhadas e desafiadoras. Mas as respostas de Alexandre permaneceram fundamentadas em entendimento real em vez de improvisação desesperada. Quando perguntado sobre riscos potenciais, identificou desafios operacionais específicos e explicou como o plano de integração os abordava. Quando questionado sobre suposições de mercado, referenciou conversas reais com clientes em vez de relatórios genéricos da indústria. Trabalho impressionante, disse a doutora Patrícia Oliveira conforme a apresentação concluía. Esta é a análise de aquisição mais completa que vi de nossa equipe em anos. Você claramente fez seu dever de casa. O elogio se sentia diferente de qualquer reconhecimento que Alexandre havia recebido antes, conquistado em vez de herdado, baseado em contribuição real em vez de obrigação familiar. Mas a validação real veio da expressão de seu pai, uma mistura de alívio e orgulho genuíno que nenhuma quantidade de dinheiro podia comprar ou conexão familiar podia garantir. Depois que a diretoria aprovou unanimemente a aquisição da Moreira, Alexandre se encontrou sozinho na sala de conferência, assistindo o trânsito continuar a se formar no paisagem de verão de São Paulo. A capital parecia igual a 6 meses atrás, mas sua relação com ela havia sido transformada. Ele não era mais um observador do sucesso de outras pessoas, finalmente era um contribuidor para trabalho significativo. João apareceu na entrada, esvaziando lixeiras com sua característica eficiência silenciosa. Parabéns, disse simplesmente, a palavra carregando o peso de alguém que havia testemunhado toda a transformação. Obrigado, respondeu Alexandre, sabendo que a gratidão se estendia muito além de parabéns por uma única apresentação bem-sucedida. Por tudo. João acenou, entendendo o reconhecimento mais profundo. Você fez o trabalho. Eu só te ajudei a ver o que já estava lá. Conforme a tarde se assentava sobre São Paulo e os ocupantes do prédio partiam para suas casas, Alexandre permaneceu na janela da sala de conferência, finalmente entendendo seu lugar no mundo que havia parecido tão estranho por tanto tempo. Ele não era o gênio empresarial natural que sua família havia esperado produzir, mas havia descoberto algo mais valioso. A capacidade de aprender, crescer e contribuir significativamente para trabalho que importava. Faxineiro que havia lhe ensinado essa lição já estava se movendo para outras tarefas em outras partes do prédio, mantendo a infraestrutura que tornava todo o resto possível. E Alexandre Figueiredo Santos, não mais o fracasso dourado mas ainda não o líder que poderia se tornar, começou a planejar a próxima fase de uma carreira construída em entendimento em vez de herança, competência em vez de privilégio, e a sabedoria simples de que algumas das lições mais importantes da vida vêm dos professores mais inesperados. A integração da Indústrias Moreira começaria em janeiro, e Alexandre tinha trabalho real a fazer. Se esta história de transformação e mentoria inesperada ressoou com você, aperte o botão de inscrever e junte-se à nossa comunidade de espectadores que acreditam que sabedoria pode vir das fontes mais improváveis. Compartilhe este vídeo com alguém que pode precisar ouvir que fracasso não é final, e crescimento sempre é possível quando você está disposto a aprender com aqueles ao seu redor. Que mentor inesperado mudou sua perspectiva? Nos conte nos comentários abaixo, e não esqueça de tocar o sininho de notificações para mais histórias inspiradoras de transformação pessoal.